vamos imaginar a interação entre o sistema imune e o câncer como um campo de batalha. Nele nós temos os soldados que estão ali para proteger, defender o seu território. Do outro lado nós temos os inimigos que promovem uma certa ameaça a esse território. Os soldados possuem uma capacidade natural de reconhecer e eliminar esses inimigos. Mas os inimigos, depois desse combate inicial com um certo prejuízo, eles conseguem desenvolver mecanismos de escape, nesse caso se tornando invisíveis à ação dos soldados. Como eles conseguem se safar desse combate, eles conseguem também aumentar em número. Voltando então para a interação entre sistema imune e câncer. Os soldados são como células T, nossas células de defesa. Já os inimigos são as células tumorais, que estão ali para conquistar espaço no nosso corpo. As células T, assim como os soldados, têm uma capacidade natural de reconhecer a célula tumoral em um processo chamado imunovigilância tumoral. E assim, por meio desse processo, ela consegue combater, eliminar essa célula tumoral. Mas assim como o inimigo anterior na nossa história, a célula tumoral também consegue se esconder, se tornar invisível ao combate pela célula T. Esse processo é chamado escape tumoral, ou seja, a célula tumoral escapa da ação da célula T. Existem diferentes formas de ocorrer esse escape. No primeiro deles, a célula tumoral é capaz de produzir e secretar moléculas ou ainda expressar proteínas em sua superfície que se ligam a receptores nas células T. Essas moléculas e proteínas emitem então um sinal negativo que vai tornar a célula T cansada e assim sem função. O segundo mecanismo de escape ocorre quando a célula tumoral deixa de produzir ou de apresentar moléculas que são características suas. Assim, quando elas escondem essas moléculas, elas adquirem a capacidade de invisibilidade. Quando elas estão invisíveis, as células T não têm como reconhecer essas células e, portanto, não conseguem combatê-las. Tentando superar esse desafio de invisibilidade, os cientistas desenvolveram diversas pesquisas onde eles modificaram as células T geneticamente para que elas passassem a produzir uma espécie de olho especial, onde as células T conseguem enxergar seus inimigos, as células tumorais, mesmo quando elas tentam se esconder e, portanto, conseguem eliminá-las. Essas células geneticamente modificadas são chamadas células T-CAR. E o que são as células T-CAR? Como a Sara disse anteriormente, são células T modificadas para produzir o CAR. E o que é o CAR? O CAR vem da sigla em inglês, que significa receptor quimérico de antígeno. Então, é um receptor de antígeno porque ele vai ser capaz de reconhecer moléculas específicas presentes nas células tumorais, que são chamadas de antígenos. Quando ocorre, então, a ligação entre este receptor e o antígeno, ocorre também a geração de um sinal que vai resultar na ativação da célula T-CAR e, portanto, eliminação da célula tumoral. E trata-se de um receptor quimérico, porque ele é formado por diferentes partes que são provenientes de diferentes moléculas naturais do organismo. Essas diferentes partes, então, são combinadas para dar origem ao CAR. É possível identificarmos diferentes porções no CAR. A primeira delas é a porção extracelular, ou seja, que está presente na parte de fora da célula. Nessa porção, há uma dobradiça que vai promover flexibilidade e uma região de reconhecimento ao antígeno-alvo. Essa porção é derivada de um anticorpo monoclonal. A segunda porção é a transmembrana, que, como o nome já diz, está localizada na região da membrana. Sua principal função é promover a ancoragem deste receptor à célula T. E a terceira porção é a porção intracelular, que está presente no interior da célula. A principal função dessa porção é a transmissão do sinal de ativação da célula T. 2 sinais de ativação são necessários para que ocorra uma ativação completa e mais duradoura dessa célula T. O primeiro tratamento com células T-CAR foi produzido para pacientes com leucemias e linfomas, um tipo de câncer no sangue.
Nesse caso, as células tumorais apresentam em sua superfície uma molécula chamada CD19, que é uma proteína. As células TCAR produzidas têm uma especificidade a essa proteína, então conseguem reconhecer a célula tumoral e eliminar. Mas como os cientistas escolhem esses antígenos alvos ideais? Existem algumas características importantes. A primeira delas é que eles estão presentes na superfície da célula tumoral. Em seguida, ele precisa estar preferencialmente na célula tumoral e não numa célula saudável. Assim, a célula TCAR consegue reconhecer especificamente a célula tumoral enquanto poupa uma célula saudável. Mas como eu disse, essa é uma característica que ocorre preferencialmente, já que muitas vezes esse antígeno-alvo também está em uma célula saudável. Mas, quando acontece desse antígeno também estar presente em uma célula saudável, nós temos que ter em mente que o efeito da sua eliminação não vai trazer nenhum prejuízo ao funcionamento do corpo. Outras características importantes são, esse antígeno-alvo precisa estar presente na superfície de todas as células tumorais, permitindo então a eliminação do tumor como um todo, e também ele tem que estar presente de uma maneira estável durante todo o ciclo de vida da célula tumoral e também nas suas células filhas. Bom, depois da escolha do alvo, como produzir essa célula TCAR e usá-la para tratar o paciente? O primeiro passo é a coleta das células T do próprio paciente. Essas células então são coletadas e levadas para o laboratório. No laboratório, essas células vão ser modificadas para que sejam produzidas então as células TCAR. Em seguida, essas células vão ser expandidas para que se obtenha um número suficiente de células para o tratamento. Por fim, essas células então são devolvidas ao organismo do paciente. E elas são capazes, então, de reconhecer e destruir as células tumorais. Neste caso, como trata-se de um tratamento onde a célula T é retirada do paciente, modificada e devolvida como célula TCAR para o próprio paciente, de uma forma personalizada, trata-se de um tratamento autólogo. Esse tipo de tratamento já é uma realidade. Conheçam a Emily, que nos Estados Unidos, em 2010, quando ela tinha 5 anos, foi diagnosticada com leucemia. Ela passou por diferentes tratamentos convencionais, mas os resultados não foram muito positivos. Depois disso, então, seus pais pesquisaram por novos tipos de terapias alternativas que na fase ainda estavam em teste e que poderiam ajudar. Então, em 2012, ela foi a primeira criança a receber o tratamento com células TCAR. E os resultados foram muito positivos, de forma que, no ano passado, ela completou 10 anos livre do câncer. Mas e no Brasil? No Brasil, o primeiro tratamento com células TCAR foi realizado em 2019, utilizando-se uma tecnologia 100% brasileira. Esse trabalho foi desenvolvido por pesquisadores do Hemocentro de Ribeirão Preto em parceria com pesquisadores da Universidade de São Paulo. E os resultados também foram muito promissores. E não para por aí. Novas pesquisas vêm sendo desenvolvidas no Hemocentro de Ribeirão Preto, visando melhorar o desempenho das células TCAR, bem como o acesso a um maior número de pacientes a esse tipo de tratamento.